Turma, todos bem? Aqui quem fala é o professor Jean, e vamos aqui para a disciplina sobre desenho técnico aplicado à segurança do trabalho. Bem, primeiramente vamos aqui para uma apresentação, falar um pouco o que é esse desenho técnico. De antemão, apresento a vocês o seguinte: essa aula ela não é para vocês se especializarem, né, na área de desenho técnico, né? Ou seja, ser um cara que vai mexer com AutoCAD e fazer projetos. Mas sim, vocês terem um pouco de noção sobre o que é o desenho, né, o que fala a norma, qual o padrão que deve seguir o desenho, para a gente poder fazer uma leitura quando a gente se deparar com algum layout, né, de um desenho técnico, ou seja, de uma estrutura, de um prédio, né, de uma casa e etc. Porque geralmente o técnico de trabalho, quando ele vai atuar nas áreas, né, principalmente fazer ali um mapa de risco, por exemplo, ele tem que ter ali o layout do local para ele poder saber ali os pontos, né, os pontos de risco, né, dos riscos ambientais e definir ali conforme o layout da planta, né, tá ok? Então vamos lá. Primeiramente aqui, este módulo corresponde a uma coletânea de informações presentes, né, publicações relevantes ao ensino de aprendizado de desenho técnico. E ele servirá de material de apoio, senhores, para o estudo de disciplina na vivência profissional do técnico de segurança do trabalho. A disciplina desenho técnico, nesse curso, tem como objetivo fazer entender as representações e instalações contidas em um projeto, de acordo com as normas regulamentadoras da construção civil e indústria. Sendo assim, ao final do curso, os futuros técnicos de trabalho, né, deverão o quê? Conhecer a simbologia e representações gráficas contidas numa planta de instalações. Os senhores vão conhecer um pouco da norma do desenho técnico e suas aplicações na atividade desenvolvida no ambiente de trabalho, e também desenvolver habilidades específicas para a representação gráfica de elementos com seus equipamentos materiais e desenho técnico. Vamos lá. Primeiro, desenho técnico versus desenho artístico. Vamos ver aqui um pouco o que é a diferença entre o que é um desenho técnico e o que é um desenho artístico. O desenho artístico, tá? Conforme a figura de número 1 que vamos ver já já, ela é livre, tá? E expressa sentimentos e ideias do artista, né? Ou seja, é uma obra de arte, é um desenho feito ali de acordo ali com a expressão ali, né? E o desenvolvimento do artista, com o que ele imagina, né? E ele joga lá no quadro. Já o desenho técnico, senhores, conforme a figura número 2, tem como um pressuposto a utilização de regras e convenções para a sua execução, conhecida como normas técnicas. Com isso, todo elemento de um desenho obedece um padrão de representação gráfica. Na indústria, para a execução de da determinada peça ou projeto de um novo setor de trabalho, seja ele em ambiente de escritório, industrial, e informações podem ser representadas através de maneiras. Vamos lá. A palavra dificilmente transmite a ideia da forma de uma peça ou local. A peça nem sempre pode servir de modelo devido à sua grandeza. Já a fotografia não esclarece os detalhes internos da peça e dificilmente dá uma noção real da grandeza. Já o desenho, senhores, ele transmite todas as ideias de forma e dimensão de uma peça ou local e ainda fornece uma série de informações como material de que é feita a peça, acabamento da superfície, a tolerância de suas medidas e etc. Repare aqui, nessa primeira imagem, isso aqui é um desenho artístico, tá? Ou seja, um quadro pintado ali à mão, né? Onde o artista ele expressa suas ideias, tá? E ali faz uns traços ali aleatórios. Já nessa outra imagem aqui, da figura número 2, nós temos um desenho técnico, tá? Ali ela está ali traçada em padrões, dimensionada também conforme ali a NBR, tá legal? E tem uma certa diferença entre desenho técnico para um desenho artístico. Então, aqui, normatização. A padronização do desenho técnico. Para transformar um desenho técnico em uma linguagem gráfica, foi necessário padronizar seus procedimentos e de representações gráficas. Essa padronização é feita por meio de normas técnicas, seguindo as respeitadas internacionalmente. As normas técnicas são resultantes dos esforços cooperativos dos interessados em estabelecer códigos técnicos que regulem relações entre produtores e consumidores, engenheiros, empreiteiros e clientes.
cada país elabora suas normas técnicas e estão acatadas em todo o seu território, e todos estão ligados diretamente ou indiretamente ao seu setor. No Brasil, para a gente poder conhecer um pouquinho aqui, ó, no Brasil as normas são aprovadas e editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que ela foi fundada em 1940, tá? Para favorecer o desenvolvimento de padronização internacional e facilitar o intercâmbio de produtos e serviços entre as nações, os órgãos responsáveis pela normatização em cada país, reunidos em Londres, criaram em 1947 a Organização Internacional de Normatização, a Internacional No Brasil, as normas são aprovadas e editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, fundada em 1940 para favorecer o desenvolvimento da padronização internacional e facilitar o intercâmbio de produtos e serviços entre as nações, os órgãos responsáveis pela normatização de cada país. Reunidos em Londres, criaram em 1957 a Organização Internacional de Normatização, que são a ISO. Então, quando uma norma técnica proposta por qualquer país, membro aprovado por todos os países que compõem a ISO, essa norma ela é organizada e editada como uma norma internacional, ok? Então, quando uma norma, repetindo, tá? Então, quando uma norma técnica proposta por qualquer país, membro aprovado por todos os países, que compõem ali a ISO, essa norma é organizada e editada como uma norma internacional. Então, as normas técnicas que regulam o desenho técnico são editadas pela ABNT, registrada pelo Inmetro, tá? Que é o Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade da Indústria, como normas brasileiras, NBR, e estão em concordância com as normas internacionais aprovadas pela ISO, só para a gente poder entender como é que funciona o negócio. Aqui as normas da ABNT para o desenho técnico, o que ela diz? A execução de desenho técnico é inteiramente normatizada pela ABNT. Então, os procedimentos para execução de um desenho técnico aparecem em normas gerais que abordam o desenho, denominação e classificação do desenho até as formas de repressão gráfica, bem como em normas específicas que tratam os assuntos separadamente conforme os exemplos seguir. Então, aqui nós vamos ver que tem várias normas, Norma geral do desenho técnico, nós temos execução do desenho técnico, tá? Nós temos a aplicação, temos aí a folha, o layout, o desenho técnico e suas escalas, a cotagem de desenho técnico, então tudo a NBR, tá? Ela trata, tá? Tudo é normatizado. Desde o traço do desenho, desde o tamanho da folha, do papel, tá legal? Então tudo é normatizado. Então as normas procuram unificar os diversos elementos do desenho técnico e de modo de fácil execução, ou seja, de uso, da parte do consulta, se a gente fazer uma boa leitura e a classificação. Então, as normas brasileiras de desenho técnico é a NB8R, que trata dos assuntos que serão estudados em diante, como legendas, conversões de traços, sistemas de repressões, a cota, tá? Escalas, tudo isso a gente vai ver aqui agora um pouquinho. Primeiramente aqui, ó, formato do papel. Senhores, é a dimensão do papel. Os formatos do papel para execução de desenho técnico são padronizados. Veja pela figura abaixo que a maior dimensão de um formato obtido corresponde ao menor formato anterior. Então, o espaço de utilização para o papel fica compreendido por margens que variam de dimensão dependendo do formato usado. As margens à esquerda, entretanto, é sempre 25 milímetros, a fim de facilitar o arquivamento em pastas apropriadas. Aqui, ó, formato. Nós temos formatos A1, A2, A3, A4, A5, A6. O A1, sua dimensão aí, ó, 590 por 841. O A2, a dimensão dele é de 420 por 594. A3, ele já é 297 por 420. Repare que o formato, dependendo do formato, vai diminuindo a sua dimensão, tá? E assim segue. Vamos seguindo aqui. Isso aqui é um formato padrão, tá? De um layout ou de um desenho. Repara aqui que ele é um formato A0, ó. Nós temos vários formatos aqui, ó. O formato A0, A1,
A3, A2, A4 e A5. Aqui a gente tem uma dimensão melhor do formato dos papéis. O A5 é uma folha bem menor, o A4 é uma folha padrão que a gente está acostumado a ver, né, que é o formato de papel A4. O A3 é um papelzinho bem, tem uma dimensão maior e assim segue, tá? O A3, A2, A1 e A0. Então, grau de dimensão de folhas, papel do desenho técnico. Tá? Agora vamos ver aqui a parte das margens.